Vamos lá. Não, Que é uma onde das... começou tudo, né? É. Foi em julho de 21. Então a PF, pegando o Rio de Janeiro, foi lá para trás. Opa, o Bolsonaro queria dar um golpe desde 29 de julho de 21. Olha só. Olha a ideia dos caras. Eu comecei a arquitetar um golpe em julho de 21, para acabar o golpe 8 de janeiro. E a partir daí, tudo que acontecia ao longo do tempo, eles faziam busca e apreensão, atrás da chamada pesca probatória, ou fish expedition, coisa que é proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Que é tentar... E tudo que aparecia ali... Sem ter o que... Vai procurando até achar. O que é isso? Procurando até achar. Um juiz não pode, juiz qualquer, não pode começar a investigar alguma coisa sem ser provocado. O juiz, da cabeça do juiz, ele vai, não, vou investigar aqui... Vamos ver o que eu acho? O prefeito, não vou pode. investigar. Não, alguém tem que apresentar lá, entrar com o processo, cai na mesa dele, ele decide se abre o inquérito ou não. É assim que funciona. Para nós, foi completamente diferente. Essas questões, inclusive da minha investigação, ficaram bastante claras por ocasião da Lava Jato. Até eu botei isso aqui, ó. Por exemplo, para nós tem uma delação premiada apenas. A Lava Jato foram 293 delações. E teve delação aqui que foi simplesmente descartada por quase nada. A nossa delação do CID, a delação tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Nada disso tem. Se você vê, a última vez que o Cid compareceu em depoimento, uma coisa que não pode acontecer, o juiz Alexandre Moraes ameaçando o Cid. Olha que vai falar, é a última chance tua, olha teu pai, olha a tua esposa, olha a tua filha. E daí o cara acaba assinando embaixo. Uma certa vez, inclusive, o Cid desabafou com alguém, esse alguém gravou a conversa telefone do Cid, que foi bastante divulgada, ele dizendo, não adianta eu falar a verdade, eles querem que eu fale algo para dar substância ao que eles têm na cabeça. Você pode ver, o Sérgio Vieira, que é um dos ministros, um dos juízes lá do Alexandre Moraes, a própria Folha de São Paulo publicou matéria assinada pelo Greenblatt, tá? Mostrando como funcionava aquilo lá. Uma fábrica de salsicha. Então tem áudio, por exemplo, do juiz Sérgio Vieira, o tal de Tagliaferro, dizendo o seguinte, olha, ele quer o Eduardo Bolsonaro. O que é ele quer o Eduardo Bolsonaro? Ele quer botar o Eduardo Bolsonaro no inquérito. Que ele queria, meu filho. Como? O que iam usar para colocar? Para frente um pouquinho. Não tem, use a sua criatividade. Palavra do Sérgio Vieira. Use a sua criatividade. Então essa delação é eivada de ilegalidades. Não tem espontaneidade. Teve interferência do ministro. Teve ameaça. Imagine o Alexandre Moraes ameaçando uma pessoa. Olha, teu pai, tua esposa e tua filha. Pensa que você vai falar. Não pode, um juiz não pode participar de uma delação premiada. Outra coisa também que não pode. Decidido pela Lava Jato, lá atrás. Delação premiada não vale ser assinada com o réu preso. O acusado preso. Foi feito com o Cid. Depois de 100 e poucos dias de prisão, no mesmo dia que o Cid foi por liberdade, ele assinou a delação premiada dele. Felipe Martins, é outro caso bastante emblemático, né? Era o assessor meu de política externa. Prenderam ele, por quê? Acusação. Porque ele fugiu comigo dia 30 de dezembro de 22. Eu não fugi, e ele, se ele tivesse estado comigo no avião, não tinha problema nenhum. Ele não estava lá. O que deve ter acontecido? Com toda certeza aconteceu. Olharam para a cara dele, vamos dar uma cana nesse cara. Vai falar... Dá um tempo preso, ele vai abrir a boca, vai falar o que nós queremos. Vão pressionar. A única coisa que eu vi na imprensa do Felipe Martins foi o seguinte, não vou delatar, porque não tenho o que delatar. Ele passou 6 meses preso, 10 dias em solitário. Não falou nada. Não é que não falou nada, não tinha o que falar. Agora, eu já fui... Teve alguma tortura, alguma coisa mais pesada? O que tu acha que uma prisão causa em você? Deus. Uma pessoa presa com motivo, né? Ele fez uma maldade. Sei. Aquela pessoa tem uma maneira de encarar uma cadeia. Agora, uma pessoa inocente, como está a Débora no momento, é outra maneira de encarar. Vamos falar dela. Vamos falar, tudo bem. E outra coisa, eu fui esculachado várias vezes pela Polícia Federal. Esculachado é da forma como te convoca. Eu acho que fui 2 ou 7 vezes depois. Por que a PF não me convocou também
para responder se o Felipe Martins estava ou não no avião de 30 de dezembro para os Estados Você não Unidos. foi convocado? Não. E outra, depois ficamos sabendo, agora a imprensa publicou e é verdade. 6 meses antes, desde julho de 22, o Felipe Martins já era monitorado. Já era monitorado pela Polícia Federal. Então a Polícia Federal sabia que ele estava no Brasil. Mas quando viram a cara dele, era um assessor, de certa forma, ligado a gente, né? Vamos prender esse cara que ele vai falar o que nós achamos que tem que falar. E ele acabou não falando. Esse é... E o Mauro Cid, por que falou e o que ele falou? Olha, o que aconteceu com o Mauro Cid? Eu vou falar porque está nos autos aqui, tá certo? Quando a esposa foi depor, ela confirmou a adulteração no cartão de vacina. Uma fraude. 1 ano antes de acabar o nosso governo. Tá? E aí... O cartão de vacina de vacina dela e da filha. Ela foi... Isso o advogado era dele, não tinha nada a ver com isso. Falou isso aí. E em cima disso, começou a ameaça de prisão em cima dela. E da filha. Daí desestabilizou o Cid também em cima disso aí. O meu cartão falsificado. Eu tive 2 vezes falsificação de cartão comigo. Primeiro foi em Peruche, São Paulo. Cartão do quê? Vacina meu? Vacinação. Apareceu que eu havia... Apareceu no SUS, né? Que eu havia sido vacinado. Tá. Isso Essa informação foi... veio do isso SUS? Foi final de 21, começo de 22, por aí. Então nós pedimos para a PF investigar. Não chegou a lugar nenhum. Mas é sempre assim, quando é meu favor, é inconclusivo. Mas mesmo assim, o e-mail que me cadastrou era lula@gmail. E te vê que é uma sacanagem. Não é difícil você investigar um cara que tem domínio. Claro. A princípio, um cara em qualquer pessoa. Um cara mais humilde vende esse domínio para alguém. Vende, tá certo? Assim como o domínio meu vale muito por aí. Tá? E depois o segundo, a falsificação minha em Duque de Caxias. Isso aí no dia 29 ou 30 de dezembro, eu pedi para o Vai Rosário, que era o chefe da CGU, tomar as providências para a devida investigação. Assim foi feito. Então não foi a PF que descobriu lá, nós participamos também disso aí. Então, no meu entender, está descartada a questão de falsificação, porque eu não tomei a vacina. Seria uma desmoralização para mim eu ter tomado a vacina. E outra, por que eu ia me vacinar 2 vezes em Duque de Caxias? Se podia me vacinar... Mas isso o que pegava para você? Qual que era o intuito disso? Falsificação. De falsificação. E o que ficou? Até o momento está rolando inquérito, como está rolando o inquérito dos presentes também. Apesar do TCU já ter se manifestado que os presentes são dos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. A vacina é a mesma coisa, não tem nada. Uma das buscas e apreensão em casa foi para buscar cartão de vacina. Chegou lá o delegado, a gente vê que os caras têm constrangido. Tá? Estão cumprindo ordens. Mas tudo bem, mas não teve nenhuma maldade lá em casa. Teve com a minha filha, né? Maldade. Minha filha perguntou à minha esposa: o que é, mãe? 6 da manhã. Da minha esposa falou: vai ver o ar-condicionado. Não devia ter falado isso, né? Porque minha filha tinha naquela época 12 anos de idade. Mas com fuzil. Daí minha esposa pegou e resolveu na hora ali. Tá? Fica tranquila, tudo bem. Os caras fazem uma revista a cada vez se acha algum cartão de vacina contigo lá. E acharam? Tá de sacanagem. Então. Tá de sacanagem. Não sei, tem que perguntar. Agora, a PF também foi nos Estados Unidos, junto ao Serviço de Imigração, tá? No aeroporto, filmagem, fizeram um trabalho enorme lá, ver se achava em algum momento eu apresentando algum tipo de cartão vacinal. Não acharam, porque não tem. Que quando eu vim embora, eu lembro, eu fui numa farmácia lá, paguei $45 para fazer o teste de PCR ali, né? PCR. Eu não deixo furo, eu procuro fazer a coisa certa. Tá certo? Quando falo em joias também, para se enriquecer... A gente foi em janeiro de 21, aí para gente chegar lá na... Então ali, a partir dali começou o trabalho da Polícia Federal. Investigar todo mundo no meu entorno, quebra sigilo, busca e apreensão, pesca probatória, ficha expedite, e vai montando até que o golpe de 8 de janeiro, como está aqui como está aqui, 8 de janeiro foi montado por mim. E não exatamente o contrário. Que as imagens que nós temos, né, mostram exatamente o contrário. Por exemplo, aqui. Eu estou em curso em organização criminosa armada. A primeira pergunta: 8 de janeiro foi apreendida alguma arma? Você vai lá na polícia Legislativa do Senado Federal, a única arma apreendida foi um estilingue e meia dúzia de bolinha de gude. Ninguém vai dar golpe com isso aí. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Nem eu, nem os que estão sendo punidos, nem a Débora. O que é essa tentativa? Você não vai dar golpe num domingo. O Lula estava em Araraquara. Estava lá, foi visitar o... Por que Araraquara? Era o município que o prefeito é dele, o Edinho do PT. Era dele, perdeu agora em Araraquara. Tem outro prefeito lá. Então ele foi para lá visitar um bueiro, num domingo, hein? O Lula não acorda cedo nem dia de semana. Quem dirá domingo? Quem dirá domingo? Foi em Araraquara ver um bueiro lá que tinha sofrido danos numa chuva torrencial de 29 de dezembro. Ele tinha que estar fora de Brasília. Foi tudo armado por eles para simular isso que está sendo acusado agora aqui, semelhante, eu digo semelhante, porque não é igual, ao 6 de janeiro dos Estados Unidos. Porque quando houve o 6 de janeiro do Capitólio, o Trump ainda era presidente. E acusaram da mesma coisa. E eu vou dar um golpe quando? 8 de janeiro. Eu troquei os comandantes de força em dezembro. Daí dizem mais ainda que, nesse momento, tá, com aquele quebra-quebra, né, que a turma da esquerda fez antes do pessoal simpático lá chegar lá, o Lula decretaria uma GLO. E dado a GLO, garantia da lei da ordem, que é a participação de militares, tendo em vista o tamanho da confusão, eu daria o golpe. Peraí. Os comandantes, eu nomeei em dezembro pro Lula. Se eu quisesse tentar fazer alguma coisa, seria antes. E não depois que entreguei tudo para ele. Eu estava nos Estados Unidos. Dei 3 tuitadas naquele 8 de janeiro condenando o que aconteceu. O que você lembra dos tweets? Dá pra você ler aqui. Tem aí? Não tem problema aqui. Mas o pessoal cobra de você uma coisa mais enérgica, de falar pro pessoal. Olha só. Não façam, saio daí. Não, mas tenho. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho live minha de 30 de dezembro falando ao pessoal, olha, dia 1º não vai acabar o mundo. Vamos continuar com tranquilidade. Tá? Dia 2 de janeiro, eu fiz um pronunciamento à nação, com toda a imprensa presente. Quando eu falo lá, ainda vou sentir saudade da gente. Mas esse daqui... Aqui hoje é 8. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas de Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. Mas tinha gente com cartaz falando sobre o artigo 142, né? Nesse de 8, não sei. Isso... Não. Antes, né? Lá nos quartéis e tal, lembra? Não. Falavam aí 5. Inclusive eu pegava no pessoal, procura quem tá o cartaz. O que é aí 5? Eu não sabia o que era. Tá usando esse cartaz por quê? O que é artigo 142? Ele não sabe o que é. Mas o artigo 142 permite intervenção militar? Não, 142 é quando você tem estado de crítico. sítio. Não. Vamos lá. Falam que eu ultrapassei a linha da cogitação. Peraí. Isso. Você falou estado de sítio. Então vou te responder. Tá. Como é que começa o estado de sítio? O presidente convoca os conselhos da República e da Defesa. Eu convoquei algum conselho? Que esse conselho está ali. Lida a maioria da Câmara, da minoria, do Senado, ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado, não tem nada disso. Então não existe a conversa de estado de sítio. Porque o primeiro passo do estado de sítio não é o decreto. Você manda a mensagem para o Congresso, depois de ouvir os conselhos, pedindo autorização para decretar o estado de sítio. Baseado em quê? Em considerandos. Quando se fala em minuta de golpe, por que o Supremo, porque o Alexandre Moraes não mostra a minuta de golpe? Para se dar golpe, ninguém bota nada no papel. Cadê a minuta de golpe? Mostra, pô.